temos uma característica, que é uma característica no direito brasileiro, que tem a ver com a responsabilização do acidente de trabalho. Durante o acidente de trabalho, durante o afastamento do trabalhador por decorrente do acidente de trabalho, quem sustenta a prestação, o benefício, o salário do trabalhador é o INSS. Uma vez cessado o benefício, e nesse ínterim o contrato está suspenso, o contrato de trabalho com a empresa. E nesse ínterim o INSS é que paga o salário. Quando é feita a alta médica pelo INSS, se suspende a suspensão, ou seja, cessado o benefício, suspende a condição suspensiva, né, do contrato e o contrato é restabelecido. E nesse contexto você tem que pagar o salário, ainda que a empresa discorde da decisão do médico perito do INSS. Então nós temos aí uma guerra de atos médicos, né? O ato médico do INSS dispondo que está em alta médica, portanto tem capacidade para o trabalho. Essa alta não é relativa à condição física, né? Mas sim em relação à condição de trabalho. Então é possível que o trabalhador tenha uma doença e ele seja capaz para o trabalho. Então o que o médico do INSS julga é a incapacidade, não se está doente ou não está doente. São coisas distintas, né? Eu, por exemplo, tenho uma doença dos olhos. Eu tenho um CID, eu tenho miopia, astigmatismo, eu sou um doente. Só que essa doença incapacita para o trabalho? A depender do trabalho, sim ou não, né? Quem vai fazer essa confirmação é o médico perito do INSS. Então eu entro em benefício, a empresa paga os 15 dias, o atestado médico é homologado pela empresa, o atestado foi produzido pelo primeiro médico, o médico assistente, o segundo médico, que é o médico da empresa, ratifica, homologa esse atestado, manda pagar os 15 dias. No 16º dia, eu levo essa documentação para o INSS me dá lá os 90 dias, por exemplo, de afastamento. Por quê? Porque tem uma doença incapacitante. Chegado o 90º dia, o INSS faz a perícia e diz que eu continuo doente, todavia recuperei a capacidade laboral. Então, essa capacidade laborativa recuperada faz com que o contrato de trabalho seja reativado, no ao que se pagar mais benefício pelo INSS, quem tem que pagar o salário é a empresa. E aí que está a contenda. Por quê? Porque as empresas não aceitam a decisão do INSS. O INSS diz que tem a alta médica, a empresa não aceita e o trabalhador fica naquela situação. Não vai trabalhar, não consegue entrar na empresa para trabalhar porque a empresa barra o trabalhador lá na portaria, não consegue nem passar na catraca de entrada. Por outro lado, não recebe o dinheiro do INSS e o trabalhador fica no pior dos mundos, né? O que eu tenho dito é o seguinte, isso é um abuso de poder por parte da empresa, porque estamos diante de um contrato restabelecido, o contrato de trabalho está restabelecido. Se a empresa discorda do INSS, ela que entra na justiça contra o INSS. Isso é bronca entre empresa e INSS. O trabalhador está disponível, por força de um ato médico público, que é o médico do INSS, dispondo que o trabalhador está capaz do trabalho. Portanto, o contrato está reativado. O contrato é reativado, tem que pagar salário. Se a empresa entende que o trabalhador não deve entrar ao processo produtivo, porque vai agravar o quadro clínico dele, que pague o salário, né? Então não há discussão sobre isso. Pseudo-discussão sobre isso por conta dos interesses outros, né? Então, resumindo, nós temos empresa segurada no INSS, está em benefício, quem paga é o INSS, cessou o benefício, você tem um contrato restabelecido, suspende a suspensão. Não concorda com o INSS? Entre na justiça contra o INSS, ato médico do privado, que é o médico contratado pela empresa, está contrapondo o ato médico de direito público previdenciário com base nas prerrogativas legais conferidas à medicina pericial do